Bem, parece que o caso do PC Siqueira teve uma reviravolta agora. Então, o que o pessoal da perícia, se eu não estou enganado, o advogado, eles pediram, obviamente, para reabrirem o caso, principalmente da finitude do PC Siqueira. Não falo isso com desrespeito, apenas porque eu não posso falar as palavras. E aí, com isso, existe uma possibilidade, uma hipótese, uma teoria, até porque vocês às vezes não entendem quando eu comento algumas coisas aqui. Nós não podemos falar todas as palavras se a gente não tem acesso ao inteiro teor. Afinal, são coisas que estão em trânsito de julgamento, análise, tem questões jurídicas em meio a isso. Então nem tudo que a gente gostaria de falar é possível falar, porque acaba que isso pode... Sabe aquela história do cara que está apenas contando algo, pode acabar se metendo no meio e virando réu também? É isto. Então, para que vocês entendam do caso dele, nós sabemos lá do que aconteceu uma certa vez, onde ele tem acusações pesadíssimas de envolvimento com... Enfim, vocês lembram, né? Pessoas com menos idade do que deveriam. Ok. Dada essa informação, passado um tempo, acaba que dão cabo dele. Aliás, o pessoal comenta que ele deu cabo de si próprio, para que vocês entendam. Mas quando foram analisados através ali de perícias e tudo, na ocasião, percebeu-se agora que existem inconsistências no que foi levantado, nas informações. E que da maneira com que ele deu cabo de si, através de um estrangulamento ou enfocar não sei o que, com um fone de ouvido talvez não seria possível, ok? Então, o problema é que o corpo não pode ser exumado hoje, porque já passaram alguns anos, afinal foi 23, algo assim, né? E aí com isto, não tem como, no atual momento, fazer um levantamento de dados, afinal, o corpo já não existe mais, a gente sabe. Então, para vocês, eu entreguei agora essa informação, né? Então, para quem queria a informação a respeito do que viu na thumbnail, óbvio, vocês já podem partir para outra. Agora, o que eu quero comentar aqui? É uma coisa que em outros vídeos eu percebi pessoas aí me destruindo, pessoas que nem me conhecem, pessoas que não sabem nada a meu respeito. Então eu já entreguei para vocês aí o tal do cavalo de Troia. Quem quiser ficar aqui para mais informações agora que não tem a ver com o caso, mas entender uma coisa. Eu faço um ou outro vídeo de isca aqui para o canal. Porque uma coisa que eu percebo do comportamento humano, o pessoal adora fofoca. E o pessoal adora notícia ruim. É um traço de caráter, de uma personalidade forte que está presente em boa parte da humanidade. E aí, é óbvio que eu fiz vídeos aí de uma moça e de um biólogo, e que está repercutindo, e que a moça tem dado strike a muitas pessoas, né? Então, é óbvio, um cara que não é ninguém na internet fica com seu toba na mão com algumas coisas. E aí eu vi julgamentos de pessoas falando do meu sotaque devido à região que eu tô, me chamando de misógino, gente me massacrando, gente que não conhece nada a meu respeito, gente que não veio fazendo conteúdo, me posicionando contra algumas coisas da Red Pill. Afinal, todos os movimentos vão ter coisas que a gente vai concordar e tem muita coisa que a gente não vai concordar. E aí eu vejo pessoas, assim, bem desqualificadas nos mais amplos sentidos das palavras, me falando coisas absurdas, né? Gente que, como eu falei, não me conhece, não sabe nada da minha trajetória. Aí, eu que largo aqui um monte de conteúdo rico, de falar coisas que às vezes vocês não percebem, de tentar passar alguma informação de profundidade, não no sentido de notícia vazia, fofoca, que é o que eu acabei de fazer aqui. Então assim, é óbvio que eu tenho que fazer alguns vídeos de isca para atrair público aqui ao canal, para que vocês vejam outros conteúdos meus. E qual vai ser a metodologia para eu atingir esse objetivo? Eu tenho que começar pela coisa que mais encanta os olhos de vocês, o que mais traz o perfume, é o que seduz a humanidade. Se eu falar de coisas aqui 18+, vocês vão curtir, porque vai ter uma capa com alguma coisa insinuosa ali, provocante, e vocês vão clicar. Principalmente homens. Segundo, se eu fizer fofoca de pseudo-artistas ou artistas, ou pessoas, celebridades aqui da internet, isso vai gerar clique. E aí vão dizer pra mim, isso é clickbait. Não, clickbait é quando a capa mente. Quando não se entrega aquele conteúdo. Inclusive lá naquele conteúdo eu cito do caso. Aí eu fiz um vídeo parte 2. Um falando de uma pessoa e o outro falando mais da outra. Porque daí eu vi coisas de um lado e de outro que me fez pensar, realmente, eu não posso me posicionar a favor de ninguém. Mas é o seguinte, o segundo vídeo poucas pessoas assistem. Tá todo mundo me arreteando mais no primeiro, normal do ser humano. Aquele comportamento eu vou na primeira camada e com a primeira película da cebola que eu descasco, beleza, ali eu já choro. Eu já reclamo de tudo. E se a pessoa tenta adentrar, ou se ela tenta avançar a mais camadas, ela percebe outras coisas. Claro, à medida que tu sai da casca, do superficial, e vai para o núcleo,
Tu consegue ver outras camadas. E aí eu fui taxado de um monte de coisa que eu não sou. É impressionante como a humanidade ela tá ao ponto de pega um recorte, uma fala do cara, e daquilo ali se gera 1001 concepções de alguém que tu nem conhece. E é engraçado que algumas pessoas elas esquecem, tem o nome delas ali no perfil, na maioria, né? E aí o cara vai lá e dá uma pesquisada no Instagram da vida, no Facebook, né? E dá uma olhada, nossa, essa pessoa aí com essa conduta de vida tá falando de mim. As pessoas deixam o seu rabo no meio do caminho e acham que elas podem, assim, chegar e massacrar com o outro. E que não tem consequência alguma. Quando eu, lá naquele vídeo, falei que eu, muito provavelmente, né, e é óbvio que eu usei metáfora, porque daí lá eu falei, olha, vocês me desculpem, mas eu não vou ajudar mulheres na rua se eu ver elas passando por alguma dificuldade, algum problema. É óbvio que ali eu usei uma coisa chamada metáfora. Vocês acham mesmo que eu deixaria alguém que eu estou vendo que está precisando de ajuda e olhando, batendo os olhos, tu não tem como julgar se a pessoa é ruim ou não, e eu não vou socorrer? Só que tem uma coisa, eu sei de casos onde de fato homens ajudaram mulheres na rua e depois tiveram que responder a processo por alguma coisa que foi encontrada. E nem sempre é a culpa do cara que socorreu. Então tem isso. Essas coisas que eu pontuo, eu tento fazer análises não da primeira camada. O detalhe é, se eu faço um vídeo muito longo, poucas pessoas assistem. Se eu faço um vídeo curto, tratando de polêmica ou fofoca, esse tem engajamento, esse tem busca, esse tem like, comentário pra caramba. Se eu faço um conteúdo de profundidade aqui, falando sobre coisas do cotidiano, se eu não fizer uma capa ultra sensacionalista, eu não tenho curtida, não tenho clique. Eu não consigo despertar em vocês porque eu sou um total desconhecido. Logo, também, recomendo a vocês que assistam um vídeo aqui bem próximo desse, onde eu trato um pouco de filosofia e tal, e as máscaras, né? E eu falo em algumas camadas da sociedade nesse vídeo. Ele realmente, eu sou suspeito pra falar, mas ele ficou muito bom. Então, o que eu tenho a propor aqui pra vocês é, cara, esse canal aqui ele é focado em justamente quebrar um pouco esses paradigmas, esse véu do, eu vou no superficial, eu vou apenas na informação que eu quero. Ou seja, percebe-se que lá no atual momento 40 mil views que eu tenho lá naquele vídeo e os mais de, agora já deve estar em quase 2.000 comentários, né? Porque uns comentam no vídeo, outros comentam o comentário das outras pessoas. E aí tá gerando uma guerra ali, viraram 2 times na verdade. E o que eu vejo ali? O pessoal perde tempo para questionar coisas das quais, cara, não vai mudar nada a tua vida, mas absolutamente nada. Muito pelo contrário, tu talvez compre pra ti um problema, assim como eu aqui me arriscando, né, a falar coisas. E aí eu vejo um bando de gente doida, que não me conhece pra caramba, falando coisas absurdas. Inclusive que pelo meu sotaque, pela região que eu estou, que aqui todo mundo é misógino. O pessoal não consegue reconhecer que metade do Rio Grande do Sul é de esquerda? Se vocês pegarem toda a parte da região metropolitana pra baixo, cara, boa parte do estado ali é vermelho, tá? E eu, infelizmente ou felizmente, eu não tenho nada contra essas pessoas, né? Porque pra alguns eu vou decepcionar aqui. Eu sei que no meio de toda essa galera aí, tem muita pessoa boa. Aí agora, automaticamente, o que começa a bater no sofisma da mente de vocês? Ele é de direita? Não. Como eu já mencionei em um vídeo, eu já estive num espectro, já estive em outro, e devido a algumas coisas que eu vi no meu estado, eu sou hoje libertário. Eu não acredito em governos. Ponto. Mas eu entendo e eu consigo bater os olhos e ver que um lado massacra pessoas com comentários e com os inquisitores da internet, os pseudo-democratas, os paladinos da verdade e da justiça, mas que na verdade pisam na cabeça dos outros na primeira oportunidade. E, obviamente, por ouvir um sotaque, descredibilizam tudo que tu tá falando e te chamam de fascista, de misógino. Pergunte a todas as mulheres com quem eu trabalhei até hoje, ou com todo mundo pelos caminhos por onde eu passei, se em algum momento eu fui misógino. Se em algum momento eu fui alguém escroto, ou extremamente machista, ou extremamente, enfim, exacerbado sob qualquer aspecto. Brigo sim, luto sim pelas coisas que eu creio que são minhas de direito, como por exemplo, batalho muito para aqui na minha volta ter silêncio onde eu estou. E já tive aqui algumas brigas homéricas, mas geralmente são com donos de empresas. E não que eu torça para que as empresas fechem ou que elas passem por dificuldade e problema. Não, porque eu sei que pessoas trabalham ali e precisam desses empregos, né? Eu só tô cuidando do timer porque eu tô tentando fazer um vídeo não muito longo. Daqui a pouco vai vibrar. E o que eu tenho a apontar para vocês é: muita gente vai julgar muitas coisas pela capa, por uma ou duas frases, mas não olha o todo.
A maioria das pessoas, elas não vão te conhecer a fundo e elas vão te julgar 360 graus, conhecendo menos de 30 graus de ti. Elas vão pegar um recorte, uma fala tua, e elas vão perpetuar aquilo como, aquele cara não serve. Mas aí, quando tu vai dar uma certa investigada no perfil da pessoa que falou a teu respeito, tu vai analisar mais profundamente, tu começa a descobrir o arco da velha. Coisas bem interessantes sobre. Então, o que eu quero pontuar com isso é, eu espero que vocês que ficaram até aqui, até esse momento no vídeo, que não pensarem em cair fora lá nos 2, 3 minutos onde eu dei a informação que era necessária da capa, que vocês fiquem aqui e acompanhem muito mais esse canal. Porque eu tenho muito conteúdo aqui de valor, muita coisa relevante sobre uma mistura entre filosofia, uma mistura entre terapia, quando às vezes as pessoas estão sozinhas, não tem com quem trocar ideia. Tem um monte de vídeo meu aqui longo, onde eu faço um belo de um monólogo analisando coisas. E que com certeza, se tu passar da primeira camada, avançar para a segunda, a terceira, como tá no banner desse canal, sempre há mais uma camada e outra camada. Mas as pessoas, elas gostam da leitura da manchete, elas gostam da polêmica. Tanto é que, se eu colocar aqui uma capa com um discurso bonitinho, uma coisa que eu já percebi do YouTube, capas claras chamam a atenção, cores mais claras como ciano, branco, por isso que eu uso essa técnica aí agora. Porque quando eu fazia capa preta, conforme o canal que é a cortina preta, pouca gente clicava. Tudo isso eu fui analisando, eu fui compreendendo como é o algoritmo, não, mas o comportamento humano. O algoritmo é uma parte do trabalho. Ele vai entregar um vídeo à medida que as pessoas dão hype, curtem, comentam, compartilham, engajam. O engajamento ele vale para fazer um vídeo subir. Mas o que te desperta para o clique é uma capa hipnótica, ou um assunto, geralmente, que ou te dá medo, ou te impulsiona a ir pelo ímpeto, como é o caso aqui. Vocês que estão até agora no vídeo, clicaram para ver a notícia sensacionalista. Mas quem ficou até agora, até aqui nesse vídeo, esses são fora da curva. Esses são os caras que vão a mais camadas do que o que a gente simplesmente larga aqui. Que na verdade é a isca, né? Então eu espero que passe aqui em algum momento o card, que você já não passou logo no início, logo no meio do vídeo, que passe agora mais próximo do final, esse onde eu falo sobre as iscas, sobre o vírus, o elefante na sala, sobre todas essas camadas. O viés, a não conformidade biológica, eu falo sobre esses capítulos nesse vídeo. E ali eu explico qual é o meu propósito aqui. Eu tenho um outro vídeo meu muito bom, por sinal, apesar que, como eu digo sempre, eu sou suspeito para falar, né? Mas é um vídeo meu sobre 40 minutos de absurdos. Né? E ali eu teço várias críticas, várias teorias a respeito da vida, do viver de verdade e do sair dessas bolhas aí demasiadas de fofoca, polêmica, briga, né? E engraçado os caras da esquerda são os que eu mais tenho indignação. Por qual motivo? Eu já pertencia a essa classe, tá? Eu já fui filiado a partido. E me arrependo amargamente, porque eu tenho certeza que pelos comportamentos que a gente vê hoje, eu ajudei a sujar esse país com isso. Então eu não tenho orgulho nenhum. Mas eu era um guri. Eu era uma pessoa jovem, bobo, deslumbrado com as coisas. O que eu acho estranho é que as pessoas, elas crescem, mas elas não amadurecem. Aí elas vêm aqui destilar ódio. E aí tu vai lá olhar o perfil, tudo com aquelas bandeirinhas consagradas. Aí tu olha assim, legal, engraçado que sempre é os mesmos que têm esse comportamento. E são os paladinos da justiça e da democracia. Os caras de direita, ao contrário do que muita gente vai me rotular aqui, me classificar, esses até que têm um discurso bem equilibrado, bem ponderado. Eles podem até pensar que eu sou de esquerda, mas igual eles falam comigo de uma maneira mais diplomática, né? E sabendo, eu declaro isso em alguns vídeos, eu sou libertário, eu sou anti-governo, para mim não precisa mais ter. E eu também cito isso em outro vídeo, daí para não ser repetitivo, acompanhem lá. Eu tenho outros vídeos, acho que esse de 40 minutos eu falo sobre isso, e no vídeo aí, do que tem a ver com o biólogo Henrique, eu também cito isso, tá no vídeo 1. Eu cito lá o porquê das minhas aspirações terem se tornado com o tempo anti-governo. Mas eu deixo bem claro aqui, um lado consegue conversar comigo, o outro lado simplesmente começa a ganhar chilique, espernear e me xingar. Aí eu olho o perfil das ricas joias, tudo da mesma galera, tudo a mesma skin, e o detalhe é que eles acham que eu pertenço a essa classe, né? Talvez é porque eu sou uma figura histriônica, barba, aqui a falta devido à alopécia, né? A falta de barba, careca, óculos redondo, mas não sou, não pertenço a isso. Eu acho que já pelo meu comportamento, né? A gente já vê que não.
Mas não vou dizer pra vocês aqui que eu não vou fazer discursinho mole de que numa hora em que eu tiver em meio a algo que me desafie, que eu não vou bancar o temperamental ali e que eu não vou espingardear, como a gente fala aqui no Sul. Claro que sim. Só que eu quero deixar claro, qualquer ser humano pode ganhar os seus trecos, vamos dizer assim. A única questão é essa galera que julga. Eles voltam atrás na opinião ou devido à cegueira seletiva deles e o fanatismo e o viés e as paixões políticas, eles nunca vão mudar o discurso. Eles nunca vão entender que o lado deles, por mais que eles apontem que os outros têm mancha, o lado deles talvez está mais manchado que os outros. Mas eles nunca vão reconhecer. Sabe por quê? Deus me livre eu falar mal do meu prezadíssimo de estimação lá. Aquela pessoa que afaga o coração do brasileiro e que está há 25 anos no poder, claro, salvo ali os 6 que ficaram de fora. Até hoje eu não vi ele fazer a tal da mudança. Tá 20 e poucos anos prometendo. Eu tô esperando até hoje, hein? Todas aquelas promessas lindas e maravilhosas. Mas eu sei, todo mundo vai pegar esse vídeo aqui, vai mudar lá o contexto e vai colocar assim, o fulaninho de tal de direita. É bem o tipinho, né? Gostaria muito que você desse um apoio olhando os links na descrição desse vídeo e procurando algumas informações, tanto de cursos e também, obviamente, o Pix para contribuir para este canal, para que o projeto se perpetue. Também fique com os outros vídeos que estão disponíveis para vocês agora.